Essa aula está sendo oferecida pelo meu curso Introdução à Automação de Subestações e a norma EAC 61850. Lá você irá aprender de forma simples e objetiva os conceitos da automação baseada na norma EAC 61850. Escaneie o QR Code ou acesse o link na descrição para mais informações. Linguagem SQL. Então, nós já vimos ali, nós falamos sobre o passo 1 lá, sobre comunicação, nós falamos sobre, tá aqui na parte de baixo, né? Nós falamos sobre controle, intertravamento e esquema de proteção, à luz da IEC 61850, utilizando mensagens GUSE. Nós falamos sobre sistema SCADA, a utilização do protocolo MMS. Reforçamos que o protocolo GUSE e o protocolo Sample Values, que está no barramento de estação e no barramento de processo, eles foram criados para a IEC 61850 para atender a demanda de subestação. Então, eles são protocolos específicos para o nosso contexto, para o nosso mundo de subestação. Já o protocolo MMS é um protocolo já existente na indústria, então ele foi adicionado à norma. A norma avaliou e viu que é um protocolo que atendia para as necessidades de automação do sistema elétrico e ele foi incorporado à norma. Então, os protocolos Sample Values e o protocolo GUSE, eles são utilizados para comunicação entre os IADs, comunicação crítica, comunicação de tempo rápido. Já o protocolo MMS, ele é utilizado para envio de mensagem para o meu sistema supervisório, tanto para reportar alguma mensagem para o meu sistema supervisório, quanto para que eu possa dar comando via meu sistema supervisório nos meus equipamentos da subestação. Finalizando esse entendimento e uma introdução que nós fizemos também, falando um pouco de subestação, e que está gravado, nós passamos para a parte da topologia. Então a gente discutiu um pouco da topologia, falamos sobre topologia anel, estrela, conforme revisamos agora no início da aula, e falamos um pouco sobre os protocolos HSR e PRP, além de explicar de forma sucinta como funciona o Rapid Spanning Tree. Finalizando esses dois pontos, nós concluímos o passo 1 e o passo 2. Passo 1 falando sobre os protocolos e o passo 2 falando sobre a topologia. Agora nós vamos para o passo 3. Nós vamos falar sobre a linguagem de configuração, o SQL. Vamos falar sobre os arquivos de configuração dos IEDs, que a norma define quais são esses arquivos. E vamos também, na sequência, falar do passo 4, que são as ferramentas de engenharia. Vamos lá. A qualquer momento, fique à vontade para abrir o áudio e para interromper. Então, quando a gente fala do SQL, né, os IEDs e subestações são descritos através de um arquivo XML. Então, aqui é um ponto de atenção. Existe a linguagem definida pela norma e um arquivo que é utilizado é o XML. Então, nós temos aqui o SQL. O que esse arquivo faz? Esse arquivo ele é para descrever a minha subestação. Então, eu posso ter um XML que descreve o meu IED, nós vamos falar mais à frente. Pode descrever o meu IED conforme o fabricante projetou ele. Então, aqui é um arquivo de capabilidade que fala as funções do meu IED. Eu posso ter um arquivo também do meu IED, mas com uma outra extensão que vai falar quais as funções estão sendo utilizadas. Aqui no da capabilidade fala as que estão disponíveis. Aqui nesse outro arquivo ele fala qual dessas que estão disponíveis que eu estou utilizando. E além disso, existe uma outra extensão que eu vou mostrar mais à frente, que ela contempla vários IEDs, que é um arquivo contemplando todos os IEDs da subestação, que ele vai falar quais IEDs são utilizados, quais as funções estão disponíveis para a subestação. E existe um quarto arquivo, que é um arquivo do sistema. Então, ele é utilizado para descrever o nosso sistema. Vou passar isso para vocês em breve.
Então, quando a gente observa um IAD, IAD1, IAD2 e IAD3, dentro dele vai ter os Logical Nodes. Eu vou entrar um pouquinho mais com vocês a respeito dos Logical Nodes, mas Logical Node, igual eu falei ontem brevemente, ele é um endereço, então ele é um nó lógico que ele vai descrever uma determinada função. Então, quando a gente pega o IAD1, existem os Logical Nodes dele, IAD2 e o IAD3, de acordo com o que está configurado, e essa linguagem ela vai trazer para mim quais Logical Nodes estão disponíveis nesse relé, quais eu estou utilizando. E quando eu junto todos esses arquivos e exporto eles, eu vou ter a minha subestação. Então, o que a gente enxerga dentro do software configurando, o CSWI, que é o controle do switch, o Silo, que é o controle de interlock, CBR, que é o controle que é o chaveamento de circuit break. Quando eu enxergo isso aqui no software, na verdade, por trás é uma linguagem de programação que está ali. E isso também está descrito na norma. Se pegar a edição 1 da norma, não lembro de cabeça qual capítulo que está aí, só acredito que seja no 6, mas lá ele descreve como que é utilizada essa linguagem. Nós vamos falar rapidamente dela aqui também. Então, vamos pegar aqui um exemplo. O que tem aqui? Quando a gente abre no software, a gente viu no slide anterior, existe a linguagem, existem os arquivos aqui com a linguagem que descreve a minha subestação, descreve o meu IAD. Porém, quando a gente vai para o software do fabricante, a gente vai observar isso de forma estruturada. Então, é como se fosse uma programação em baixo nível e aqui em alto nível. O que a gente observa aqui? Eu tenho um IAD, que nessa subestação ele foi batizado de AA0, K1, K02, FP2. Por que ele foi batizado assim? Porque esse software aqui, no caso do fabricante da ABB, ele segue uma sequência e os nomes default ele cria nesse padrão. Se eu adicionar outro relé nesse mesmo nível, ele vai adicionar como FP3, FP4, FP5 e por aí vai. Essa aqui é a melhor forma de se identificar os seus IADs? Vai depender. Eu acredito que não, isso aqui segue um padrão, mas o seu IAD ele precisa representar algo na sua planta. Então, um cuidado que tem que tomar na hora que você for nomear, que você for batizar o seu IAD no software. Essa forma aqui, ela atende, ela está conforme uma norma, porém, se você bater o olho, você não sabe qual que é o dispositivo físico que você está atuando. Quando eu abro esse dispositivo dentro do software, eu abri o maisinho que tem aqui, eu consigo observar que existe aqui dentro esses LDs aqui, que são os Logical Device. Então, vamos lá. No slide anterior, nós falamos dos Logical Nodes. A gente já tem um entendimento aqui do que é os Logical Nodes. CSWI, Silo, XCBR. Se começar com a letra P é de proteção, então aqui tem um PTOV, que é sobretensão. Se começar com a letra M é de medição. Amanhã eu vou fazer um overview com vocês rapidamente disso. O que a gente observa aqui? Existem diversos Logical Nodes agrupados. Esses Logical Nodes eles estão dentro de quem? Dentro dessa caixinha. Essa caixinha é chamada de Logical Device. Então eu tenho o Logical Node, que está dentro do Logical Device, que está dentro do Physical Device. Vamos pegar um relé de proteção aqui, um relé de proteção. E aí esse relé ele está recebendo, através de um TC, um valor de corrente da fase A, beleza? E ele vai receber aqui do disjuntor, um sinal de posição. E esse sinal de posição vai falar se esse disjuntor está aberto, se esse disjuntor está fechado e por aí vai. Então aqui, posição. Antes da IEC 61850, esse sinal de posição aqui, o fabricante ele gerava para mim um mapa de memória. Gerava para mim não, ele gerava no manual dele e falava lá, essa posição do disjuntor está no endereço 201 da memória. Então, caso você queira acessar essa posição, você vai vir via rede, por exemplo, via um Profibus, ou via um Modbus, Profibus DP ou via Modbus.
e você vai acessar o endereço 201. Ao acessar o endereço 201, ele vai te falar se aquele disjuntor está aberto ou fechado. Aí isso aqui era para o fabricante A. Quando você vai para o fabricante B, ele vai gerar o mapa de memória dele. Então ele poderia falar, enquanto esse aqui está mandando a posição no endereço 201 e a corrente no endereço 103, esses valores eu estou criando na minha cabeça, tá? Para ilustrar. Esse daqui poderia estar mandando o endereço 405 e o valor de corrente ele poderia estar mandando o endereço 64. E aí eu estaria fazendo essa consulta e ele estaria me respondendo. 3 dias depois... Então vamos lá. Tendo isso claro, tendo o entendimento do Logical Node, então o Logical Node ele é um endereço, um endereçamento lógico. Tendo esse endereço, aqui nós estamos vendo um software. Aqui nós estamos vendo a programação em bloco feito nesse relé. Esse aqui é um software que é o PCM 600 do fabricante ABB. Então o que nós temos aqui? Nós temos um bloco, esse aqui é o Tamajo. Aí tem que olhar no manual o que esse bloco faz. E aqui nós temos um outro bloco que está com a função 94. O que é a função 94? O relé de desligamento. E se a gente olhar aqui, ó, vou dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui. O que está escrito nesse bloco? Esse bloco SMPPTRC. Então vamos lá. Volta. Está escrito SMPPTRC. Por norma, vou dividir aqui. O Logical Node, ele possui 4 letras. Então, se eu olhar, por norma, o que está escrito lá na IEC 61850, isso aqui é o Logical Node. PTRC. O P fala que é de função de proteção, TRC de trip. Então, esse aqui vai ser quando o trip atuar. Por isso que está gerando esse relé 94, relé de desligamento. A norma fala também que podem existir prefixos e sufixos. Então, o sufixo geralmente é um número, 01, 02, 03, e o prefixo ele é um identificador. Se o conteúdo foi útil para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Forte abraço e fiquem com Deus.